Olá, senhores, bom dia. Aqui quem fala é o farmacêutico bioquímico José Carlos Lizardo. Para quem é do grupo de orientação farmacêutica, a apresentação é desnecessária. Então, semana passada eu falei com vocês sobre afecções respiratórias, afecções do trato superior respiratório, sinais e sintomas. Essa semana eu queria falar com vocês sobre sinais e sintomas, mas do trato urinário, ou seja, infecções do trato urinário, ok? Então, primeiro eu quero dizer para vocês que a infecção do trato urinário é muito comum entre os seres humanos, embora também possa acontecer entre os animais também, mas entre os seres humanos é muito comum. Então, o que nós sabemos sobre isso é que precisa ser melhor entendido. Por que as mulheres têm mais ocorrência da infecção urinária do que os homens? Bom, essa pergunta é fácil e ela explica em si mesmo que o trato geniturinário feminino ele é externo, enquanto que o do homem é interno. Por essa razão, as mulheres são mais suscetíveis à infecção urinária. Tanto faz que sejam crianças, ou jovens, ou ainda adultas. Em toda a fase da vida da mulher, essa condição anatômica ela não vai mudar. Então, elas sempre serão mais suscetíveis. Uma outra coisa que nós precisamos entender, o que é uma infecção do trato urinário? Bom, é uma doença infecciosa que ocorre em parte do sistema urinário. Ela pode comprometer os rins, pode comprometer os ureteres, pode comprometer as alças, pode comprometer a bexiga e ainda a uretra, porção final do aparelho urinário. Então, pensando assim, quem são os agentes que podem causar infecções urinárias? Bom, existem agentes parasitários que podem comprometer o aparelho urinário, como a tricomonas, que pode provocar a vulvovaginite, que é uma inflamação da região vaginal, mas que também pode acabar propiciando a porta de entrada para um outro agente de infecção. Existe também a infecção bacteriana, existe ainda a infecção fúngica também. As candidíases é muito conhecida em nosso meio. E as infecções bacterianas dispensam apresentação, todo mundo já sabe como é que acontece. O que nós queremos mostrar para vocês, falar para vocês agora é os sintomas. Quais são os sinais e sintomas? Como eu identifico quando eu estou sob forte suspeita de infecção urinária? Então, a dor suprapúbica, aquele peso que a gente sente na região do baixo ventre, que anteriormente não estava sentindo e passa a sentir essa dor. Esse já é um indicativo de desenvolvimento de infecção urinária. Outro sintoma é a ardência ao urinar, também seguido de febre e também pode vir com um desconforto, com uma diminuição do volume urinário. Você vai notar que você vai ter muitas vezes de ir ao banheiro para urinar, mas haverá uma retenção urinária, que nós chamamos de nictúria ou disúria. Retenção urinária é a disúria e a nictúria é a vontade de urinar sem conseguir sucesso de esvaziamento total da bexiga. Então vamos lá. Como sintoma nós temos a febre acima de 38 graus, nós temos o desconforto ao urinar, nós temos a ardência, a mudança de cor da urina, ou o cheiro dela também pode ser modificado. Nós temos ainda a dor lombar e pode ser reflexa, comprometendo não só um lado da estrutura renal, como também o outro lado. Ela pode ser unilateral, como pode ser também bilateral. Esses são os sintomas que normalmente estão presentes nos quadros de infecção urinária. Então fiquem muito atentos. Quando esses sintomas começarem, antes que você possa procurar o médico, você pode aumentar a ingesta do volume de água para poder não permitir que haja uma concentração do agente causador da infecção, piorando os sintomas de dor. Procurar um médico é a atitude mais interessante, mais importante a ser feita, porque lá ele vai perceber esses sintomas e vai iniciar com o pedido de exame, de EAS, que é um exame diagnóstico rápido, que pode se determinar a presença do agente infeccioso. Não se pode identificá-lo, mas nós saberemos que existe uma infecção urinária e isso para o médico é o bastante para iniciar o tratamento. Tratamento esse que nós chamamos de tratamento empírico, é aquele tratamento baseado nos sinais e sintomas, onde o agente etiológico ele é presumido, mas ainda não é conhecido. Só depois do exame de cultura
e testes de antibiograma é que nós vamos entender de verdade quem é esse agente e se a terapia inicial, como sendo empírica, teve o melhor resultado. Depois disso, o que nós podemos fazer é, como orientação, ou antes disso, né? Depois disso já aconteceu. O antes disso, o que nós podemos fazer é evitar o uso indiscriminado de antibiótico. O que é o uso indiscriminado? É o medicamento orientado por parte de pessoas que tiveram a mesma experiência, mas que pensam se tratar do mesmo agente causador e podem orientar você a fazer uso do medicamento que não trará a melhor resposta. Então, assim, o tratamento empírico ele vai existir, vai sob orientação de um profissional, o médico ou farmacêutico, como uma medida paliativa até que você tenha um resultado em definitivo. Há casos que nós conseguimos resolver o problema ali mesmo, e há outros casos em que não. Quando o resultado chega, o germe se mostra resistente àquela antibiótico prescrito. Então, nós temos aí a experiência frustrada de tentar e não conseguir. Mas o interessante é que você sempre esteja sob orientação de um profissional formado com experiência no que está fazendo. Sempre entendendo que os antibióticos eles trazem o benefício, né, do resultado da eliminação do germe, mas também podem trazer outros prejuízos à sua saúde. Tá? Há antibióticos que são nefrotóxicos, ou seja, eles trazem intoxicação renal para um paciente renal, isso pode ser um perigo. Há antibióticos que são cardiogênicos ou induzem uma maior atividade do coração, né? E há outros antibióticos que são hepatotóxicos, enfim, que podem provocar uma toxicidade hepática. Outros são ototóxicos, que também podem provocar intoxicação do aparelho auditivo, enfim. Um antibiótico, um medicamento, não pode ser negligenciado. A orientação precisa ser feita com critério, precisa ser feita com cuidado. Ok? Então, um ótimo final de semana para vocês. Eu sou o seu amigo, José Carlos Lizardo, farmacêutico, né, bioquímico. E para quem não me conhece, é um prazer ter você agora aí na nossa telinha. Até semana que vem. Que Deus abençoe a todos vocês. Grande abraço.